Antes que eu corrigir, eu errei quase todos. Segunda página. 7. É porque o senhor não foi só passando as respostas, o senhor foi explicando. Qual a segunda página? É, calma um pouquinho. Aí. Ó, vou mostrar aqui. Sim. Foi depois desse quadro. Foi na 7, né? Vai começar um de novo, embaixo. Acho que 7 foi. Não, Tá, agora não. no 7. Esse material que eu enviei é sobre os estudos observacionais e experimentais. Parte teórica, tem que ler para complementar Tá. os que eu preparei. Depois eu mando aí pra ela. Não. Isso aí. 7, né? Não, a 7 o senhor já fez. 8. É um. É 1, né? Depois da 7 é 1. Aí, isso. Ah, entendi. Igual que eu li. Bien. Aqui é aleatório, sistemático, conglomerado, estratificado. Na área da saúde, sempre vai ser aleatório. Sempre. Então, aqui, por exemplo, divido a população em grupos específicos. Se é grupo, então é extrato. Estratificado. Aleatório, estratificado. Então vocês têm que levar em conta que sempre é aleatório. Mas eu fiquei na dúvida desse aí, doutor, porque sistemático é um sistema, né? Então, o sistemático. Sim, mas aqui ele fala assim, grupos específicos. Sistematicamente eu divido por grupos. Então, mas não seria um sistema de se dividir? Sim, é um sistema, mas aí, assim, a ideia é que eu vou selecionar por grupos, e aí é aleatório. Então, aí, mas quando coloca lá idade, escolaridade, aí vai ser estratificado, seria isso? Esse é estratificado. Se eu vou selecionar por grupos de faixa etária, aí é estratificado, é extrato. Tá. Ou por sexo, por exemplo, homem e mulher, aí também é estratificado. Quando é sistemático, quando em um grupo eu utilizo um sistema, aí é sistemático. Então é estratificado, nesse caso. O primeiro é estratificado, porque grupos significa estratificado, extrato. Número 2, utiliza um sistema. Se é sistema, é sistemático. Aí eu acho que é fácil, eu não sei, não é muito complexo. El 3 é muestra e muestreo. Aqui sim temos que fazer uma leitura em cada um para assinalar a afirmação correta. Muestra e muestreo. Subconjunto. Isso aqui não é, porque ele fala subconjunto de caso indivíduo se denomina caso, e nada a ver. Isso aqui está errado. Então não é. Às vezes é impossível acceder à população em sua totalidade por ser inacessível. Isso aqui é a resposta correta. A C não é porque diz, a forma de acesso à população total se conhece como muestra, amostra perfeita. O acesso à população total, ela se denomina censo.
Então vocês podem marcar aqui, por exemplo, muestra total, aí você coloca aqui censo, porque pode aparecer assim também na prova. E aí, no caso, a resposta correta seria isso aqui. Se tivesse muestra, Censo. se tivesse censo em vez de muestra Em vez de muestra, sim, porque acesso à população total é o censo. La muestra, dice, es una parte de la investigación, também é incorreta, porque a amostra não é parte da pesquisa. Parte da pesquisa é tudo aquilo que está no protocolo. Objetivo, A justificação... amostra seria o total da pesquisa. Não, a amostra é uma estratégia. E se fosse mostreio? É assim, não, mostrou. Parte da pesquisa é título, abstrato, objetivos, marco metodológico, marco teórico. No marco metodológico, dentro do marco metodológico, que é parte da pesquisa, existe um muestreio que é uma técnica. Então, a amostra não é parte da pesquisa, ela é uma técnica, que é parte do marco metodológico. Tá, se colocasse que a amostra era uma técnica, seria Aí correto? sim, aí seria correta. La muestra é uma técnica. Doutor, mas eu não entendi por que essa resposta é certa. Porque ele está falando assim, algumas vezes Sim. é impossível aceder à população em sua totalidade por inacessível. Inacessível. Existem casos onde é impossível você acessar a população. Uma é porque é inacessível. Quando, por exemplo, é impossível você tirar 5 litros de sangue de uma pessoa para analisar. Você tira a amostra. Então, o total de sangue é inacessível. Por exemplo, uma população total de um país também é inacessível. Por isso que a gente precisa de amostra. Não só de um país, de uma cidade também. Fazer uma pesquisa incluindo todos os habitantes é impossível, é inacessível. Então, por isso que algumas vezes é impossível aceder à população total, porque é inacessível. Tá. Então, é nesse sentido. Conseguiu entender? Agora sim. Ou quando a população, por exemplo, é desconhecida. Por exemplo, quantos casos de aborto existem? Não, é impossível saber isso porque não temos dados. Né? Então, é desconhecido a população para poder tirar a amostra. Obrigada. ¿Se entiende, Lucas? Dice, al realizar una investigación, cuando se divide a los participantes en grupos específicos de barrio, aqui pode confundir um pouco, porque ele fala grupos específicos, mas de bairros ou alguma comunidade. Então, bairros, alguma comunidade indica conglomerado de pessoas. Que no caso seria aglomerado em português. Aí está. Essa aqui também pode, não é que pode confundir, só que eu já expliquei, né? Sempre vai ser aleatório. Quando for da saúde. Quando é na área da saúde. O problema é que existe muestreio aleatório, então essas duas palavras é que às vezes confundem um pouco, né? Seria mais fácil colocar só simples, estratificado, conglomerado no sistemático. Aí eu acho que fica mais fácil. Fica. Então, Mas só que todos ali estão iguais, então não vai mudar nada também, só. mas às vezes assim o aluno, sei lá, o desespero olha e marca errado. Então sempre vai ser aleatório. Isso é. Vocês olhem só o que vem, a palavra que vem depois do aleatório. Isso aqui, uma amostra é Mosquito. Mosquitãozinho. Hã? Matou? Não. Tá ligeiro, lá em cima. Tem muito mosquito lá em casa também. Bastante. Tá dando de caso de dengue. De novo. Tá, uma amostra, o que é uma amostra? A amostra, ela representa. Então, ela sempre vai representar qualitativamente, não quantitativamente, é sempre qualitativa. Por que qualitativo? Por que não quantitativa?
Porque representação quantitativa significa de uma população de 100, vai ser 100 habitantes. Então aí não vai ter mostra. Agora, de uma população de 100, 10, esses 10 vão representar os 100. Mas essa representação não é quantitativa, é qualitativa. Porque a informação que eu vou tirar dos 10 aqui vai indicar o resultado que existe no 100, na população total. E isso é qualitativo, não é quantitativo. Aqueles 10 vai representar os 100. Sim. Ele representa. A representação sempre é qualitativa, não quantitativa. Tá. A representação sempre vai ser Sempre qualitativa. sim. Depois, isso aqui nunca, estratégia de simplificação, nunca. Vai ser, né? Conjugacional mostra não probabilístico. Não probabilístico é não aleatório. Na área da saúde tudo é aleatório, mas existem que não é aleatório. Todas são corretas, exceto a palavra certa, a resposta é incorreta. Não é aleatório. Então a resposta correta aqui é C. É aleatória. É aleatório. A não probabilística A resposta é é errada. não aleatório, depende do pesquisador. A mesma coisa aqui, se não é aleatório, depende do pesquisador. Aí o A e o B está dizendo a mesma coisa. E se utiliza nas ciências sociais também. O não probabilístico é utilizado nas ciências sociais. Agora, aleatório, ele é probabilístico e não probabilístico. Acá, el 7, ¿verdad? Dice, para obtener una muestra representativa es necesario definir la población. Adelante. Então, para você obter uma amostra representativa, primeiro você tem que definir a sua população. O que é definir a população? Quantas pessoas estão desenvolvendo a doença, estiveram fatores de risco, então é preciso definir a população. Una vez que se define la población, entonces se obtiene la muestra. Então, o resto tem nada a ver. Escoger uma muestra lo suficientemente amplia. Ela não é suficientemente ampla, ela tem que ser representativa, não ampla. Extrair só a unidade que pode proporcionar com maior facilidade, não. Porque se você vai escolher uma população com critério de facilidade, então ele já deixa de ser aleatório. Eu quero obter dados, mas os dados que eu vou obter eu vou procurar que seja o mais fácil possível. Então aí já não é aleatório. Você não é. Selecionar os indivíduos de acordo com a vontade del investigador, eso es no aleatorio. Nada a ver. Então, aqui, definida a população com que você vai trabalhar. E uma vez que se defina, você extrai a amostra. Está? Diferença entre muestra e poblação. Esse sempre aparece. Muestra e poblação. Uma diferença. La muestra é parcial. Parcial e representativa. Tem que representar. E la poblação é total. Essa é a diferença. A muestra
población. El 9 tenemos que entender también. Una muestra, ¿cómo que debe ser una muestra? ¿De qué manera? Para que sea representativa. Mais ampla possível. Mais ampla possível. Similar é. Não, mas quando você fala mais ampla possível, de 100 você escolhe 99 ou até 100. Mais ampla possível. Então não seria a amostra. Então a amostra ela tem que ter um tamanho estatisticamente proporcional à magnitude do universo. O problema está em que o tamanho estatístico aí vai depender, né, de muitas coisas. Alguns falam que deve ser 20%, 30%. Doutor, mas quando o senhor fala magnitude do universo, não é uma coisa muito grande? Não, mas é muito ampla? Não, magnitude do universo significa que não é que você vai ampliar o tamanho da amostra. Tem que ser, se você tem uma população de 1000 habitantes, então tem que ser 100, por exemplo. E se é de 100 habitantes, 10 habitantes. Mas... Isso é dependendo do... Então, mas e quando o senhor fala universo, tipo, magnitude do universo, quer dizer o quê? Porque para mim o universo é... Não, mas o universo é o total. Então... A magnitude do universo tem que ser proporcional. É como se fosse uma porcentagem do total. Né? Uma porcentagem do total. Isso é a magnitude do universo. Por exemplo, de 1000 eu não posso obter uma amostra representativa de 10. De 1000 tem que ser 100 mais ou menos. Ou 200. Se é 20%. E se é de 100... Mas ali em 10% do universo também está errado. Né? 10% está errado, porque tem que ser a partir de 20, falam alguns. Ah, 20. Mas isso vai depender também da área. Né? Na área da saúde, por exemplo, vai depender do caso. Mas sempre é a partir de 20%, não de 10%. Não sei. Yes? Ela tá carregando. Isso é fácil. Tá ali, ó. La finalidad del proyecto es organizar la investigación, prever los objetivos, establecer las hipótesis, etc. Isso não vou colocar, não vou colocar. É muito fácil. Mas aí o senhor tem que correr, então. Isso é muito fácil. Bueno, una muestra es aleatoria cuando las unidades... ¿Por qué está? No nada. Cuando las unidades se seleccionan según una de las siguientes opciones. ¿Cuándo es aleatoria? Quando é aleatório, quando é relacionado à saúde, a área da saúde sempre é aleatória. Ou é através de um censo? Mas según una de las siguientes opciones. Então, Quando fala através de um censo é censo? total, né, doutor? Não, Quando... censo. Censo não é total? Não é através do Censo é censo? total, mas aqui que está perguntando, você vai pegar uma amostra aleatória, de acordo a uma dessas opções aqui. O resto é tudo não aleatório. Só um aqui que tem como critério aleatório. Então, para mim é através de um censo cuidadosamente planeado. Não, mas o censo ele não é... Não é Seria mostra. essa de tal maneira. No censo você não tem amostra. Não vai tem? ser a A, De doutor. tal maneira que O todos censo os é dados- total. O censo de IBGE é total. Tá. Exatamente. Então, o De censo é tal total. maneira que todos os todas as unidades tenham a mesma probabilidade de seleção. Então o censo sempre vai ser o total. É, sim. Tá. Acá la respuesta es A. Es aleatoria cuando todas las unidades tengan la misma posibilidad o probabilidad de selección. De uma população de 100 indivíduos, qualquer um desses 100 pode formar parte da amostra. Isso que está dizendo aqui. Qualquer pessoa de um total de população.
Por cuotas no, por conveniencia tampoco, porque todo esto es no aleatorio. 12. Una muestra probabilística. Probabilística significa aleatorio, la misma cosa. Então é assim. Se caracteriza porque Mas tomada de maneira fortuita. de maneira fortuita. A palavra fortuita também significa aleatório. Sinônimo. Ahora empieza la ética de la investigación. Dice normación, el propósito fundamental de las normaciones es excepto. Cuando tiene excepto es la respuesta incorrecta. Excepto Boa tarde. Boa tarde. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Es un contrato del Estado. Entonces, las normaciones es desarrollar pautas éticas, guiar la conducta ética del investigador, revisar protocolos, pero no garantizar derechos humanos. Essa é a função do Estado, o senhor disse? O cumprimento dos direitos humanos é do Estado. Isso aqui eu já expliquei na aula passada. O que, doutor? Diego Gracia hace una clasificación de las investigaciones en investigación antigua, moderna y actual. Entonces, la experimentación moderna para Diego Gracia se caracteriza porque la experimentación debe estar diseñada mediante protocolos. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse slide para. Só para complementar isso. Diego Gracia clasifica la investigación en 3 periodos. El primer periodo antiguo, experimento antiguo. Después tiene el experimento moderno y actual. El experimento moderno, la experimentación debe estar diseñada. O desenho aqui que ele fala, desenho significa estabelecer um projeto através de um protocolo. Isso é desenho. Então vamos lá na pergunta. Então aqui vai ser A. A experimentação moderna se caracteriza por estar diseñada mediante protocolos. Para Diego Gracia, experimento antiguo, não havia investigação. Então aqui o interesse principal era tratar o paciente, curar o paciente. A causa da doença era conhecida de forma casual, aleatória de repente, né? Mas não havia uma intenção de pesquisa científica para buscar a causa da doença. No período moderno já existia a intenção de buscar as causas da doença. Então a experimentação era desenhada. E o desenho significa que eu tenho que arquitetar, apresentar num projeto de pesquisa. E o terceiro período, que é o experimento atual, a investigação está regulada. Essa é a principal característica da pesquisa atual. A regulação jurídica e a regulação também ética.
tá? Sim. 3. Medicina basada en evidencias. Bueno, acá lo que tenemos que entender qué significa evidências. O que é evidência? Isso é muito importante. Indícios. Como é que eu vou dizer? Assim, no termo da pesquisa científica, a palavra evidências significa indícios. Seria o quê? O que é indícios? Por exemplo, a gente, quando assiste aqueles filmes de policial onde existe um julgamento, o promotor ele vai apresentar a prova. E o que é a prova? É um conjunto de indícios. Ele vai apresentar a arma, ele vai apresentar uma fotografia, ele vai apresentar um testemunho, juntando todos os indícios, ou seja, juntando todas as evidências, ele vai provar isso. Agora, uma evidência, que significa indício, não é prova. Um conjunto de indícios, sim, prova. Então, muitas vezes nós entendemos a palavra evidência como prova. Então, quando a gente fala medicina baseada em evidências, evidência aqui vai significar indícios. Tá, então provas é a junção das evidências. De várias evidências. Ah. Como a gente pode estudar, por exemplo, um problema de saúde, que pode ser um tipo de câncer? Como você prova que a causa desse câncer não é só fator ambiental, pode ser fator genético? Então você vai apresentando os indícios de fatores genéticos, indícios de fatores ambientais, Então esses indícios vai provar a causa de um certo tipo de câncer. Então, evidência significa indícios. Indícios. Você entende ou não? Indícios. A namorada que encontra, por exemplo, sei lá, um batom aqui na camisa, não prova nada. Mas é um indício de que Um fio de cabelo. É uma evidência. Exatamente. É o que os promotores também buscam evidências. Mas o DNA já seria uma prova, né? Não, é um indício também. Indício também? Porque ele vai juntar tudo isso e vai provar os indícios. Então, evidências é indícios. A gente está falando assim no âmbito da pesquisa científica. Mas assim, a gente utiliza a palavra evidência em outro contexto de forma diferente. E essa explicação aqui de indícios, ela foi formulada por David Sacketti. Medicina baseada em evidência, MBE. Mas assim, tem muitos cientistas nunca ouvi, mas médicos que falam de evidência como prova. Mas na verdade tem que aprofundar um pouco mais. Bueno, vulnerabilidade. Vamos lá. Essa aqui é da parte ética. O que implica vulnerabilidade? Nesse contexto aqui, para incluir uma pessoa ou grupo de pessoas em uma pesquisa, dentro desse grupo você pode ter pessoas que estão numa situação vulnerável, numa situação vulnerável. Mas o que implica a vulnerabilidade aí? Que a pessoa tem autonomia comprometida. Por exemplo, eu quero participar como voluntário numa pesquisa, mas eu tenho a condição, eu tenho depressão, que é uma doença, Essa doença, a depressão, ela é uma situação vulnerável, ou seja, eu não posso assinar o termo de consentimento porque eu tenho essa condição. Então eu sou vulnerável. Isso significa vulnerável. A pessoa está comprometida. Está comprometida a autonomia. Por exemplo, menor de idade,
pessoa que tem problema mental, pessoa que também, por exemplo, um estrangeiro que não tem documentação, é um estrangeiro ilegal, não pode participar em pesquisa porque tem comprometimento jurídico aí, não vai poder ser incluído. Então, seria como se a pessoa não pudesse responder por si. não, ela não vai poder assinar o termo de consentimento, porque tem um impedimento, que pode ser um problema de saúde, um problema jurídico. Isso é o que significa vulnerável, o comprometimento da autonomia. Então aí vocês podem colocar vulnerabilidade é comprometer da autonomia da pessoa, que no caso aqui seria C. Vamos para 6. Aqui deu para entender o que é vulnerabilidade, né? Vulnerável, não posso assinar termo de consentimento. Julio Arboleda Flores é o nome do cientista que trabalha essa questão. População vulnerável. Então, por exemplo, um transtorno bipolar é uma condição de vulnerabilidade. O elemento do transtorno bipolar é uma situação de, que no caso seria de permanência. Isso aqui, eu não sei se eu enviei para vocês um material sobre isso. Eu acho que enviei, né? Ou não? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu vou enviar agora. Vocês têm o vídeo, mas é o capítulo. Vocês apresentaram isso também, né? Na exposição. Mas quando o senhor fala permanência, Sim, eu vou. Sim, a permanência pode ser permanente ou pode ser temporal. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema mental, ela está nessa situação de forma permanente, ela não vai poder reverter isso. Agora, um transtorno bipolar, ela está numa situação que vai lhe impedir assinar termos de consentimento, mas pode ser tratado e pode reverter isso. mas não pode ser flutuação, porque vai bipolar, situação. Também. Às vezes está feliz, às vezes está alto e baixo. Então, eu pensei que flutuação, porque bipolar é uma personalidade que não é fixa, sempre mudando, depende da situação. Sim, só que flutuação aí, o que ele explica, por exemplo, é uma condição que pode começar leve e pode ser grave, por exemplo. Isso seria a flutuação para a mulher. Caso de diabetes, existem graus de diabetes. Então você pode ter uma situação aqui leve, mas que pode ser grave. Então ele explica mais ou menos isso, flutuação. Eu vou enviar aqui o material desse capítulo. Eu achei que enviei. Ninguém. Eu não tenho que ser um né? Ah, tá. Não, Beleza. é que eu não sabia o que era melhor. Mas é a parte. Aham. Então, vai ser essa matéria para a gente imprimir? Sim, eu estou enviando agora. Chegou. Esse aí é cada lugar. Esse está dando daí. Não, eu não tenho mais essa matéria que ele está falando. Ah, tá. Agora eu estou enviando isso. Não me chegou, não. A internet está muito boa.
chegou, né? Entonces acá, aí nesse material que vai explicar. Então, permanência, ela pode ser absoluta, permanente que não tem volta, ou pode ser algo transitório também. A permanência, transitória ou absoluta? Transitório ou absoluto? Sim. O transtorno bipolar, ela não é... Ela é transitória, porque você pode tratar. Então a permanência dela não é fixa. Ela é Então, a permanência pode ser transitória ou absoluta? transitória ou absoluta. Absoluta. Assim que... Fatores genéticos, por exemplo, é uma questão absoluta, né? Que não dá para mudar. Problemas mentais, por exemplo. Psicopatia, por exemplo, que é uma questão nova, é permanente também, porque Não, sim, não há cura. Bueno, vamos para la pregunta número 7. Con relación a la publicación de estudios científicos, dice así: cumplimiento de exigencias procedimentales relativa a la solvencia intelectual, pureza de métodos, adecuada fundamentación del estudio, buena relación de trabajo en estudio, entre otras cosas. Existe uma regra que se chama Ingelfinger. Regra de? Ingelfinger. Ela vai dizer o seguinte: vamos começar aqui pelo 8, depois vamos pelo 7. Primeiro no 8, que é a mesma regra aqui, a mesma resposta. Aqui. A informação que eu vou publicar, já seja para a imprensa ou em algum site, a minha pesquisa que eu vou publicar, ela tem que ter passado por a revisão de outros cientistas. Obrigada. Então isso seria como uma regra. Então, para que a minha pesquisa ela tenha uma legitimidade, né, ela tem que ter passado por outros cientistas. Outros cientistas teria que ter lido, aprovado e dizer que está tudo certo, assim do ponto de vista metodológico. Então, a regra de Ingelfinger diz que toda publicação deve passar por outros investigadores, examinados por outros pesquisadores. Essa é a regra, tá? O 7, ele fala assim: cumprimento das exigências procedimentais. Quando esses examinadores que nós chamamos de pares, o que eles vão pesquisar, estudar daquela pesquisa? O que eles vão examinar? Eles vão examinar o cumprimento de exigências procedimentais. Eles vão ler a pesquisa e vai dizer assim: essa pesquisa cumpriu as regras metodológicas, né? Não existe nenhum tipo de viés ideológico, né? A fundamentação está certa. Então esses pares, eles vão analisar o cumprimento das regras metodológicas da ciência. Isso é o que eles vão examinar quando lerem um artigo científico que vai ser publicado. Esta regra se chama Ingelfinger. Esto es lo que ellos van a examinar y eso es lo que le va a dar legitimidad a la investigação. Quando a minha pesquisa é legítima, quando tem legitimidade, quando passou pelo exame dos pares, aí é legítima. Tá? Claro que é na mesma regra, pero o que está perguntando aqui, que esses cumprimentos, cumprir todas as regras, é o que vai dar legitimidade à minha pesquisa. Não sei se deu para entender mais ou menos. Sim.
Vitória, chegando agora. Então a 7 seria legitimidade. Legitimidade. E a 8 também. Aqui. O que está dizendo aqui, É porque os dois para que é seja regra de- legítima, Os dois ela são- tem que cumprir para que a minha pesquisa seja A legítima. 7, ele está perguntando o que faz para cumprir, é legitimidade. Aí a Sim. 8 é regra de. Incher-Fincher. A 7 é a consequência dessa regra aqui. É a consequência. Consequência. Sim. Então o que a gente pode perguntar também aqui? Para que serve essa regra? Para que serve essa regra? É uma pergunta que a gente pode fazer. Essa regra de Incher-Fincher, que diz que toda pesquisa deve passar por os pares, ela serve para legitimar a pesquisa. Tá? Se a sua pesquisa é legítima, ela tem autoridade. Se não é legítimo, significa que não tem autoridade. Para isso que serve isso. Tá? Incher-Fincher. Outra pergunta cá. Isso aqui ninguém apresentou aqui. Não vai aparecer, isso aqui vai aparecer na prova. Isso aqui pode aparecer. Sim. Bueno, 9. La pregunta dice, cuando una industria farmacéutica no desea ver desprestigiados sus productos por publicaciones que indican una eventual inutilidad o modesta eficacia, tem uma eficácia de, sei lá, 30%. Isso se refere a sesgo. Isso é um sesgo. A palavra sesgo significa erro. Assim, mas, por exemplo, se eu quero que eu não vou publicar o lado negativo do meu fármaco. Eu vou publicar só o lado positivo para que eu possa vender. Isso é um sesgo. É um sesgo econômico. Sesgo é erro? A palavra Tá. sesgo significa erro. Certo. Mas é como se fosse um erro intencional. Tá? Sesgo. Eu vou mascarar a publicação para que seja positiva. Isso é sesgo. Eu tenho uma intenção nesse erro. Que na verdade é uma espécie de falsificação também, né? Só que aqui, falsidade não tem relação, a palavra é sesgo. Boa. Ah, tá. Então, sesgo, falsificação. Não, é o erro mesmo. Eu coloquei falsificação. Não, né? É erro intencional. Erro intencional. É uma É como se É fosse uma mentira que você está contando. encobrimento. Você está cobrindo o lado negativo. Encobrindo Encobrindo o lado negativo. Só está mostrando as coisas boas, não está Sim. mostrando as coisas ruins. Isso acontece. Bueno, acá en el ámbito de la investigación, el consentimiento informado, termo de consentimiento, por escrito, é uma exigência do tá. Tá bom? Não, consentimento informado, o documento, é a declaração de Helsinki. É importante explicar isso aqui porque Nuremberg ele vai abordar a questão da autonomia. Né? Autonomia é você tem que explicar para a pessoa e a pessoa tem que querer participar de alguma forma. Isso é o que o Código de Nuremberg de 49 traz. Né? Declaração de Helsinki, e ele vai abordar a questão do consentimento informado, que é o documento, né? Onde tem que estar por escrito assim, por detalhe, quais são as consequências dela participar dessa pesquisa. Por exemplo, se a minha pesquisa, eu vou, por exemplo, publicar as informações, essa intenção ela tem que constar no termo de consentimento. Por exemplo, eu vou pegar a amostra de sangue, a amostra de material genético para estudo.
Mas o que eu quero também é publicar os resultados. Agora, essa intenção de publicação tem que estar no termo de consentimento. A pessoa ela tem que autorizar, né? Assinar essa autorização e ela tem que estar detalhado no termo de consentimento. E isso é uma exigência da declaração de Helsinki. Porque se não está no termo de consentimento, que eu posso, por exemplo, publicar isso em algum lugar, então eu não posso publicar. Tem que constar no termo de consentimento. Então, por isso é que é muito importante esse documento, termo de consentimento informal. Por exemplo, se uma pesquisa ela tem riscos, também tem que estar no termo de consentimento. Se ocorre um dano, que a pessoa ela vai ter direito a um tratamento, ou como se chama na ressarcimento? Ressarcimento de dano. Tudo isso tem que estar no termo de consentimento. Por isso que Helsinki é muito importante. Aqui tudo tem que estar detalhado. Nada pode ser ocultado ao participante. Não pode ter o sesgo aí. Não pode. Não pode porque, primeiro que se não aparece isso, o Comitê de Bioética não vai aprovar essa pesquisa. Se o Comitê de Ética aprova uma pesquisa assim, você pode denunciar essa pesquisa. Você pode processar o Comitê de Ética, as pessoas que fazem pesquisa por esse tipo de coisa. E isso aqui tem a ver com o que Diego Graça diz aqui. O experimento atual está regulada. Ela tem uma regulamentação por normas éticas e normas jurídicas. Então você vai ficar Diego Graça. Esse é o experimento antiguo. No experimento antigo, a pesquisa clínica, a investigação clínica, ou seja, saber a causa da doença. Não era essa a intenção. O médico ele conhecia as causas de forma aleatória, porque não havia uma intenção de saber a causa da doença. No experimento antigo, a intenção era tratar, curar o paciente, e não saber a causa da doença. Então, nesse experimento antigo, vamos ver aqui, não existia indício, não existia uma investigação sobre a saúde para esclarecer a causa nada. O correto seria o C, pessoal. Aparecia indícios de causas da doença quando se tratava o paciente. Volta o slide lá, doutor, por favor. Deixa eu entender uma coisa. A investigação clínica Fortuita é aleatória. E lá, ética da beneficência. Ética da beneficência significa que o mais importante para mim é curar o paciente. Depois a gente vê a causa. Tá. Tratar e curar. Isso é ética da beneficência. Tá. Vamos novamente aqui, porque é importante entender bem. A resposta aqui aparecer indícios. Mas é errado, porque ele não quer tratar o paciente e não a enfermidade? Não. Depois que ele ia atrás da causa, não é? O mais importante era tratar o paciente. Tá. No experimento antigo. Quando ele tratava o paciente, poderia aparecer indícios da causa da doença, tratando o paciente. Esse paciente esteve exposto a fatores de risco, né? Consumiu alguma substância. Então, quando ele tratava o paciente, é que apareciam os indícios. Não existia uma investigação protocolada, porque não havia intenção. A única intenção era tratar o paciente. Aqui, como o Diego Graça diz, né? Experimento antigo. É tratar e curar o paciente. Então, mas a B estaria errada, porque a linha B está falando não existia uma investigação sobre a saúde para estabelecer a causa da enfermidade. Sim. Não é que não está... Ela é correta, mas aqui
Essa é a mais A mais correta. correta seria isso. Tá. Mas não vai aparecer na prova assim. Pode confundir um pouco. Tá. Mas marquem essa parte porque essa é a resposta. Ele quer Aparecia tratar o indícios. paciente e não a enfermidade. Sim. A questão principal aqui é nos indícios. Apareciam indícios das causas da doença. Apareciam os indícios. Isso é que é importante. Então, esse aqui. Vou tirar. Vai tirar? Vou. Essa é a opção B. Não a resposta. Só a opção B que pode confundir. Né? Confundir. Então, La investigación exigía cumplimiento. Esse aqui seria um experimento atual, não antigo. Bueno. Comité de revisión ética, obtención de consentimiento, beneficio de los participantes, prestación de los servicios de salud, distribución de cargas y beneficios. Todas estas exigencias, tudo isso aqui é uma exigência quando se realiza pesquisa com seres humanos. E essa exigência está incluída nas normas CIOMS. Então, tudo isso é exigência. Uma questão aberta. Mencione 3 exigências da norma CIOMS. Por exemplo, aí 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem fazer 3 desse aqui. mencione. O senhor falou, mencione. Mencione 3 exigências das normas CIOMS. Das normas CIOMS. São esses aqui, São esses. de revisão ética. Isso aqui tudo está em amarelo. Bueno, novamente aqui aparece Julio Arboleda Flores. Uma pessoa que tem um problema mental, retraso mental, se classifica como permanente. Agora, a permanência, assim como expliquei, ela pode ser fixa ou transitória. Mas retraso mental aqui, ela é permanente fixa ou permanente transitória? Transitória. Mental? Não, isso Não, transitória, porque ela pode melhorar ou ela pode piorar. O problema mental ela é fixa ou é transitória? não é para melhorar no retraso mental. Claro que dá. Um tratamento. Oi, se ela não pode piorar? Eu vou botar O retraso mental não pode piorar? Se Mas piora, a é transitória. flutuação vai ser é... permanente, permanência fixa. É. Aqui é ou permanente fixa ou permanente transitória, é um dos dois. Sabe qual que é o problema aqui nessa pergunta? Que existem vários tipos de problemas mentais. É. Então não está especificado aqui. Mas o retraso mental, ela é fixa. Porque a pessoa nasce com um problema mental que, por mais que você possa fazer um tratamento, ela nunca vai ter. Como é que eu posso curar? Ela não vai ser uma pessoa normal. Você vai ter essa condição. Não vai ser 100%, Não, doutor, mas ela não pode piorar. Tipo assim, Ela pode melhorar. pode melhorar. Porque Tipo, existe um tratamento. a pessoa pode não falar. E pode, com o tratamento, começar a falar e começar. Isso, querendo ou não, é transitório, porque também ela pode piorar. E se ela está Deve ser piorando, transitório. transita do permanente para o pior. Sim, o problema está aqui é que existem vários tipos de retraso mental. Então aí que está o problema. Se especificasse um,
mas ele tem vários. Sim. Mas existe sim tratamentos, por exemplo, na fala. Ela pode fazer tratamento, mas ela não vai melhorar daquilo que já é. Mas é isso que eu te falando, depende do caso. É, Um autista, por exemplo, dependendo do grau do autismo, ele pode sim melhorar. Não vai ser 100%, mas tem a melhora. Então eu acredito que seria transitório, porque não tá fixo. Não, é que nem o doutor falou, é condição, existe uma condição. Ficou em aberto porque não fala do específico, né? Eu acho que é bom se eu tirar essa. Retraso, sim, mas dá para melhorar aqui a pergunta. É, se eu colocar Em vez de colocar retraso mental, psicopatia. Psicopatia. Psicopata não tem cura. Mas é o Então aqui retraso mental ele fica muito aberto. Mas doutor, Não dá para especificar. só que se for psicopatia, é transitório, porque ele pode piorar. Se ele vamos supor, Não. ele não pode piorar? Se pode piorar, então ela é fixa. Ela é fixa? Sim. Não seria transitório? Mas a gente tem que... transitório, eu acho que seria Tá, mas vamos se entender melhorasse, aqui. eu acho. Vamos entender o sentido da pergunta. Tá. Isso aqui tem a ver com se a pessoa vai poder assinar termo de consentimento. É nesse sentido que ele faz essa classificação de permanente fixa a permanente transitória. O problema é que não especifica aqui, mas retraso mental, para ele vai ser fixa, porque por mais que tenha tratamento e possa melhorar, mesmo assim ele não vai poder assinar o termo de consentimento. Ele não vai responder por si. Ele não vai responder, quem vai responder por ele vai ser um curador ou um responsável, né? Determinado pelo juiz. É nesse sentido que ele fala aqui. Mas mesmo assim, esse... Nunca vai ficar 100% para assinar. Para assinar. Sempre vai ter alguém que vai responder para ele. Sim. Assim, o que ele está dizendo aqui, que retraso mental é uma incapacidade para assinar termo de consentimento. Mas como não está específico, podemos colocar, por exemplo, psicopatia, ele não tem cura. Ele é permanente e fixa, por exemplo. Agora, transtorno bipolar, ele não é fixo, é transitório. Mesmo com alcoolismo, que também é considerado não um problema mental, mas é um problema condutual, né? Usuários de droga, dependentes químicos, aí seria transitório. Mas assim, colocando no geral, o retraso mental ele põe como fixa. Pero vamos a especificar depois. Não vamos colocar assim retraso mental. Vou colocar outra palavra. De acuerdo a Julio Arboleda Flores, una persona que cambia su condición económica se clasifica como... Aqui nós estamos falando de nível de dependência. Porque uma pessoa numa condição econômica que vive numa pobreza extrema, por exemplo, ela tem um nível de dependência de alguma forma do Estado, de outras pessoas. Quando existe uma mudança na situação econômica, o que muda também é o nível de dependência. Vai ser menos o nível de dependência, já seja do Estado, de ajudas sociais. Então é nesse sentido que ele vai falar aqui. Situação econômica. Esse não vou colocar, não é muito relevante. Agora, isso aqui é interessante, vai aparecer assim. Um pesquisador também é vulnerável. Quando ele escolhe uma população, ele também tem uma vulnerabilidade por causa de deficiências éticas e deficiências legais jurídicas. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor, eu quero fazer uma pesquisa com mulheres trans. Aqui no Paraguai não dá para fazer porque não existe uma lei específica para fazer isso. Então aqui você tem uma deficiência jurídica que vai impedir eu escolher uma população assim.
Então, quando eu escolho uma população, eu tenho que observar também as questões éticas e jurídicas. Se existe uma lei que proíbe, se existe uma lei que ela aceita realizar certo tipo de estudo. Então, por isso também o pesquisador se considera vulnerável para realizar certo tipo de pesquisa. Doutor, dá só um minutinho. Sim. 5 minutos. Tá quase já. Falta um minuto. Eu enviei hoje também esse roteiro. Eu já coloquei no Drive, irmão, esse material aí. Conseguiu informar. Eu vou ler no mundo eles fazem. Mas tá muito bom. Pensa que o senhor já viu no Esse eu enviei para a delegada. esse ética. Enviei, mas acho que não chegou ainda. Que é o capítulo daquele livro. Vocês não apresentaram a questão ética, né? Sim. Então você deve ter um livro desse trabalho. E é o capítulo 11 desse trabalho. Ah, tá, sim. População vulnerável. Hoje é a última semana de aula. Sim. Mas esse questionário vai ajudar bastante. Porque na P2, na final, são os mesmos temas. Sabe? Ah, tá. Então, estudando esse questionário vai ajudar bastante.
continuar aqui. Bem, aqui era o número. Quando precisa carregar, a bateria já está no final. É 16, né? 16 agora. Tá. Aí, integridade fisiológica, mental e emocional para tomar decisões. Este es competencia. Capacidade, competência. Aí, tem uma diferença. A capacidade se refere à integridade fisiológica, mental e emocional. Que eu não tenho nenhum problema, por exemplo, mental ou alguma doença grave que me impeça a tomar decisões. Isso é capacidade. A competência vai ser o que nesse caso? Tá, a competência, por exemplo, é quando eu sou competente para poder assinar por alguém. Eu sou competente quando eu não tenho impedimento jurídico. Então, eu sou competente quando dentro da lei não tenho nenhum impedimento jurídico. Ou seja, para ser competente, primeiro eu tenho que ter capacidade. Tá, então, capacidade é essa integridade fisiológica. E a competência é no sentido jurídico, que eu posso assinar por alguém, tomar decisão por alguém. Por exemplo, uma pessoa que é curadora, ela tem que ter uma autorização do juiz, por exemplo, para assinar por alguém. Se não tem uma autorização do juiz, então ela não tem competência. Não tem competência para assinar por nenhuma pessoa. Mas pode ter capacidade. Pode ter capacidade, o que não tem é competência. Depois, 17, dice, uma construção que uma pessoa tem a capacidade necessária para ocupar-se. Aí, 17 sim é competência. Esse é competência. A pessoa tem capacidade necessária para ocupar-se de atos como firmar contratos, ser testemunha, ser encausado, acertar intervenções médicas. Então aí eu sou eu tenho competência. 17 competência. Aqui também é interessante, um juiz ele pode decretar a incapacidade de uma pessoa que tem um problema de transtorno mental, por exemplo, ou que é dependente químico. Um juiz pode, por exemplo, determinar que essa pessoa ela vai ser incapaz. Então a incapacidade ela pode ser decretada por um juiz. Ao ser incapaz, então logicamente não vai ter competência. Peraí, doutor, só copiar essa. 16 e 17. Capacidade e competência. Tá falando comigo. E humilde. Capacidade. Capacidade é integridade fisiológica, mental e emocional para tomar decisões. Toda pessoa é capaz, a não ser que a incapacidade seja determinada por um juiz.
Isso é importante também entender. O juiz ele pode determinar a incapacidade de uma pessoa. Doutor, um psicopata, ele tem capacidade? Boa pergunta, porque o psicopata ele é muito inteligente. Então, Um juiz, para poder determinar a incapacidade de uma pessoa, precisa de um laudo psiquiátrico. Né? mas assim, Com um laudo psiquiátrico, ele pode, sem ele cometer nenhum crime, então ele é capaz. desde que não exista nenhum documento que demonstre a incapacidade, ele é capaz. Toda pessoa é capaz, a não ser que exista um documento judicial que demonstre a incapacidade. Entendeu? A incapacidade, você precisa de um documento judicial. E isso é muito importante porque você pode ter uma pessoa que tem muito dinheiro, que pode dar heranças, por exemplo, né? Mas se essa pessoa tem um problema mental, para proteger a herança para os filhos, a esposa, então alguém precisa, por exemplo, ir e pedir para o juiz para determinar que a pessoa é incapaz. Você fala de questão de testamento, essas Por coisas? exemplo, de testamento, tudo isso implica que... Mas se ele tiver um laudo médico antes dele morrer, que ele era capaz e tal, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E a competência significa que eu não tenho... Primeiro que eu sou competente quando eu sou capaz. Toda pessoa competente também pode ter a capacidade de assinar contratos, de ser testemunha de alguma coisa, de poder por exemplo, decidir por alguém. Eu posso ser, se chama curatela aqui no Paraguai, né? Curador, quando eu sou responsável por uma pessoa idosa, uma pessoa que tem um problema mental, ou eu posso ser também tutor de um menor de idade. Né? Mas isso é determinado pelo juiz. Então, eu sou competente para ser curador, ou ser tutor, ou tomar uma decisão, ou assinar um contrato, por exemplo, eu sou competente. Então, toda competência também implica capacidade. Entonces, competencia es que la persona puede ocuparse de actos legalmente definidos. Eso es competencia. Por exemplo, um casal que se casou com comunhão de bens. Só o marido ou só a esposa não tem competência para assinar, por exemplo, certos documentos. Tem que ser os dois. Então, é nesse sentido. Tem que ser os dois. Então, nesse sentido que está falando aqui. Vamos cá. Então, participação de menores de idade para tomar decisões. Menor não pode assinar termo de consentimento, isso é claro. Agora, você pode ter duas posições aí. A primeira posição, que é de Nuremberg, ele fala não consentimento, não intervenção. Ou seja, se não pode dar consentimento, não pode haver nenhuma intervenção, não pode participar em pesquisa. Se a pessoa, no caso menor de idade não pode dar consentimento, portanto não pode haver intervenção. Isso é uma posição do Nuremberg, Código de Nuremberg. Aqui a gente tem que entender que Nuremberg está muito perto do final da Segunda Guerra Mundial, onde eles faziam testes com crianças nos campos de concentração, crianças, bebês. Então, logicamente, para proteger os menores de idade, a posição do código é se não pode dar termo de consentimento, porque o mais importante era a autonomia, então não pode participar em nenhuma pesquisa. Isso é o que significa aqui não intervenção. Não incluir em uma pesquisa, nenhum menor de idade. E isso vai mudar com o Helsinki. O Helsinki, ele fala não consentimento, não terapia. Ou seja, menor de idade não pode dar consentimento, mas pode participar em pesquisa só quando é terapêutica. Não posso fazer testes com crianças.
porque não pode assinar termo de consentimento. Mas eu posso utilizar algum estudo que é terapêutico, por exemplo, alternativo, fármaco alternativo, alguma terapia alternativa. Agora, o que eu não posso incluir, por exemplo, crianças em fase de testes farmacológicos. Não posso fazer experimentação com crianças. Isso é de Helsinki. Essa é a diferença entre Helsinki e Nuremberg, com relação a menor de idade. Tá? É muito importante o 18 e o 19. O 20 é interessante, a pergunta 20. Investigadores, comitês de ética devem estar atentos para evitar a escassa ou excessiva representação. Escassa representação é representação zero, ou pouca representação, ou excessiva representação. Por exemplo, eu quero fazer pesquisa, mas só vou incluir povos indígenas, por exemplo. Ou eu vou fazer uma pesquisa para testar um fármaco contra HIV, mas eu vou utilizar somente mulheres que são trabalhadoras sexuais. Né? Então é exclusivo para elas. Esse tipo de pesquisa só com um grupo, ele não é recomendado pelo princípio de justiça. Né? Então ele é pouca representação ou zero? A pouca ou zero seria a escassa, né? E a excessiva é só com esse grupo, seria a exclusividade. Tá. Então eu tenho que abrir a possibilidade para que todos os que precisam possam ser incluídos numa pesquisa. Tá? Tá. Vamos supor, eu quero testar um fármaco para HIV numa fase de teste, mas eu quero incluir só trabalhadoras sexuais para poder testar. Então, essa pesquisa não pode ser realizada porque eu estou incluindo só esse grupo. Mas HIV, por exemplo, tem criança, adolescente, tem outros grupos, né? Então, se eu quero fazer uma pesquisa para testar esse fármaco, eu tenho que incluir a todos, não só um grupo. Tem que ser todos aqueles que precisam. Mas isso por quê? Pelo princípio de justiça, que diz que todos têm direito a acesso à saúde e tratamento, sem nenhuma exceção. Porque se eu estou fazendo só com um grupo e eu estou negando para outro, então aí o que eu estou fazendo eu estou indo contra o princípio de beneficência. Beneficência é poder fazer o bem, né? E contra o princípio de justiça. Você entende? Não. Escassa ou excessiva representação. Consentimento informado. Señala a opção incorreta. Esse tipo de pergunta eu não vou colocar na prova, porque confunde muito assim, quando é muito texto. Né? Aqui a resposta incorreta seria a C. Sim, porque ele fala que implica reconhecimento do enfermo como sujeito livre e autônomo com direitos e obrigações. Essa obrigação aqui que está demais aí. Ele está errado essa parte. É só direitos. Obrigação é do médico e o direito é do paciente. Então, assinar termo de consentimento é um direito do paciente, mas não implica uma obrigação. Você entendeu ou não? Ou fica confuso? Sim. Por isso é incorreto. Mas eu não vou colocar esse tipo de pergunta, assim não vai aparecer, não se preocupe. (22) também, né? O princípio de autonomia supõe que a ação intencional livre e sem influências externas por parte do paciente
por isso é uma obrigação do médico. Aqui a gente fala do dever do médico. O dever do médico é passar toda a informação detalhada de maneira que o paciente possa compreender tratamento, riscos, consequência do tratamento ou intervenção ou uso de fármacos. Esse é o dever do médico com relação ao direito desse paciente. Só que ninguém faz isso, inclusive na questão clínica, né? O médico não passa a informação para o paciente. Então, como que o paciente vai poder exercer a autonomia se ele não sabe? Ok? 23. Incorreta. Esse tipo de pergunta não vai aparecer também. A incorreta aqui seria na comunidade não participa, assim, AD. Porque ele fala que na pesquisa a comunidade não participa. A comunidade deve participar em uma pesquisa. Deve. Aqui fala que a comunidade não participa. Por isso é incorreto. Consentimento informado, o que é esse? Um documento. Muito bem. Qual é o motivo da declaração de Helsinki? Qual o motivo? Promover ética e investigação? É promover, a promoção. Porque ele não é como lei, um direito, não é imperativo no sentido jurídico. Ele promove a conduta ética, mas não é uma obrigação jurídica. Assim. Então é promover a conduta ética. Aí termina, né? O senhor vai ter chamado? Não. Agora eu vou fazer. Doutor, desse questionário aqui vai cair. Aqui tem pergunta da P2 no final? Também, dos dois. E aí amanhã o senhor pode dar um resumo sobre esse que o senhor mandou? Tudo bem. História, Carlos, Lustosa. Lustosa é português, né? Eu acho que é. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Deve ser. P2 não está tranquilo, bem fácil. Que você falou? P2 vai bem fácil. Igual a P1, né? A P1 não vai dar.
senhor falou que ia estar super fácil. Maria, eu passei por um beijo daí lá pro futebol de bicicleta. Aonde que eu fui de volta? Tava com ele. Ah, e ele foi junto? Não, É. não, ele foi sozinho. Sozinho? Ele deixou o celular dele, aí ele chegou lá e ligou. É porque tipo, você pegou ali o quarto Servais, aí você falou que até vai bater lá. Ah, só no parque. Você vai você. Ah, tá, dessa Aí Vila você Brasil, vai né? dar a volta na militar e tal, você vai ver as coisas. É 106 para mim. Não, só que não vai com o som, deixa eu perguntar. Muito bem. Até amanhã tem aula por nome. Estudem, leiam bastante. Para que eu possa estar bonzinho na hora da prova. Ah, se Deus quiser. Na hora de elaborar a prova. Porque no dia da prova eu não sei nada. Venho sem estudar. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Você me mandou aí, cadê os nomes? Não foi, não, era pra ir. Eu verei que Aliás, porque eu fui com o nome. Eu não fui na galeria, eu fui da conversa. Eu não ia sim. Eu só ia ter que pegar então o celular e escrevendo. Só que tá faltando um, que é 32. Eu tenho que conferir. minhas coisinhas pra vender agora só tem por ali? Não pode fazer nesse banco? Não, só ali. Mas pode colocar em qualquer negócio ali. Tem dólares. Você vai imprimir? Vai estudar, você não vai imprimir os nomes? Não, porque já tá tudo aqui. Deixa eu já faço 4 Mas vai gastar muita tinta. se imprimir, eu falo sem imprimir pra mim, eu vou pagar o X. Vou ver com bicho. Tem que ser 4 e 1. Nossa, professora é bom, consegui bancar. Conseguiu? Eu sou? Ah, bom. Mas toda hora tá batindo. É isso, né? Aí a gente comprou aqueles grandão, acho que mas toda hora tem que carregar. Já tá acabando. Semestre que vem vou imprimir, vocês mais que eu não tô Será, Cristian, pra Clara aquele dia que deu efeito foi o paracetamol. Pra febre? Tá com febre? É, o que deu efeito nela, gente? Paracetamol. Paracetamol é 1 ou 2 por quilo? Não lembro. É que depende de qual paracetamol que é, Não, né? é porque o de pirona que era 2 2 por por quilo. quilo. Paracetamol 2 quilos uma gota. É, paracetamol 1 por quilo. É? De pirona? Uhum. Não sei que era um por quilo. Criança não. Ela não foi pra escolinha? Mas me deu febre. Para ela, de pirona não tem efeito. Para ela, paracetamol. Lá em casa, assim, em Rodas, tem uma armarinha com remédio. Você vai ver lá não sei se tem um remédio paracetamol tá lá dentro, tem que ser de gotinha.
mas é porque também, tanto que eu tenho. A Giovana, meu Deus do céu, eu já não sei mais, eu já até parei de dar remédio. Tô só dando mel pra ela, alguma coisa assim, porque uma tosse que eu não sei de onde que Já não passa. tá? A Giovana? Eu lembro que faz um mês que tá com o peito cheio. Não, já tomou tudo de remédio e não Pois sai. é, a Giovana também tá assim. Eu não vou ficar afiando o remédio assim, com medo. Depois não anda com ela não sei como ainda tá chegando. É o paracetamol, parece de pior. E aí é um por quilo, depois dá 15 pé. Onde você tem dinheiro aí? Quantos você tem? 3 anos? 30. Ah, Que a menina lá não sei o que. Eu Tem, tenho. mas tem que ser trocado. Não precisa pegar pro seu marido. É porque geralmente você não tem. não. É só no Pix. Toma aqui, ó. Aqui é Ele braço. tem 50. Tem 32. Aqui, ó. Não, vamos ver se ela vai vir. Deixa aí, se tiver. O que é? De comer? Não, vai vir, você tem que comer. Ah, e o outro negócio? Você comprou uma sacola? Será que é? Falta só isso. Tem que ser amanhã, né? Não sabe quanto que eu tenho que tirar. Não, eu ganhei. Só que é bom, tá? Não pode comprar nada, vai ter só você bom. Então eu vou te mandar pra você comprar sacola. Ó, tá gravando até agora aqui o negócio. Tem que ser comprido. E tirar, Eu acho que é isso.